Debaixo dos seus pés, neste exato momento, existe uma rede viva que pode ser mais antiga que árvores, mais extensa que cidades e mais conectada que a internet. Ela não faz barulho, não tem olhos, não tem cérebro, mas toma decisões. Estamos falando dos cogumelos, ou melhor, do verdadeiro organismo por trás deles. E hoje você vai descobrir como funciona o cultivo, os erros que destroem plantações inteiras, os cogumelos que brilham no escuro, os que comem plástico, os que controlam insetos, e a pergunta científica que ainda deixa pesquisadores desconfortáveis. Prepare-se para enxergar o chão de forma diferente depois deste vídeo. Quando você vê um cogumelo, está vendo apenas a parte visível, como se fosse o fruto de uma árvore. O verdadeiro organismo é o micélio, uma rede de filamentos microscópicos que se espalha pelo solo, madeira e matéria orgânica. É como um sistema nervoso subterrâneo. Cada fio é fino como cabelo, mas juntos formam estruturas gigantescas. Em alguns casos, tão grandes que podem ser vistas do espaço por sensores térmicos. Existe um micélio nos Estados Unidos considerado um dos maiores organismos vivos da Terra. Ele cobre quilômetros de extensão e tem milhares de anos de idade. Ele já estava vivo antes de muitas civilizações existirem e continua crescendo. O que o micélio faz é ainda mais impressionante. Ele conecta plantas e árvores em uma rede de troca de nutrientes. Quando uma árvore tem excesso de açúcar, pode compartilhar com outra mais fraca, através do fungo. Quando uma planta sofre ataque de pragas, pode enviar sinais químicos que viajam pela rede e alertam outras plantas próximas. É como uma comunicação silenciosa subterrânea. Cientistas apelidaram esse sistema de Wood Wide Web, a internet da floresta. Não é metáfora poética, é biologia funcional. Agora pense nisso. Florestas não são apenas conjuntos de árvores isoladas. São sistemas conectados por fungos. Sem micélio, muitos ecossistemas colapsariam. Mas e no cultivo doméstico? Como isso funciona? Diferente de plantas, cogumelos não usam fotossíntese. Eles não precisam de luz para crescer. Precisam de alimento orgânico. Chamamos isso de substrato. Pode ser palha, serragem, madeira, borra de café, casca de arroz, grãos esterilizados, fibra de coco. O fungo literalmente digere o material e transforma em energia. O processo começa com o spawn, grãos já colonizados pelo micélio, que funciona como uma muda viva. Você mistura o spawn no substrato limpo, mantém umidade alta, temperatura controlada e pouco vento. O micélio começa a dominar o ambiente. Depois de colonizar tudo, ele frutifica e nascem os cogumelos. Mas aqui está o detalhe que destrói a maioria das tentativas de iniciantes. Contaminação invisível. Bactérias e fungos concorrentes podem invadir o substrato antes do micélio desejado se estabelecer. Resultado: cheiro estranho, mofo colorido, cultivo perdido. Por isso, produtores esterilizam substratos com vapor ou panela de pressão. É agricultura, com mentalidade de laboratório. Outro fator crítico é a umidade do ar. Cogumelos são compostos majoritariamente de água. Sem umidade, eles abortam o crescimento. Algumas espécies precisam de 80% a 95% de umidade relativa. É por isso que muitos cultivadores usam estufas plásticas simples, com borrifadores. Agora vem algo que pouca gente sabe. Alguns cogumelos produzem mais proteína por metro quadrado do que criação de gado. Eles crescem rápido, usam pouco espaço e têm impacto ambiental mínimo. Por isso já são estudados como solução alimentar sustentável. E existem cogumelos que brilham no escuro. Sim, bioluminescentes. Eles produzem luz verde através de uma reação química semelhante à dos vagalumes. Não é enfeite, é estratégia. A luz atrai insetos noturnos que ajudam a espalhar os esporos, as sementes do fungo. Florestas tropicais já registraram trilhas naturais brilhando à noite por causa deles. Agora vamos para algo ainda mais surpreendente.
Existem fungos capazes de decompor plástico. Eles produzem enzimas que quebram cadeias químicas complexas, algo que levaria séculos naturalmente. Laboratórios testam fungos para reduzir lixo plástico e resíduos industriais. Outros conseguem decompor petróleo. Sim, petróleo bruto. Esse processo é chamado de micorremediação. Usar fungos para limpar ambientes contaminados, solo poluído, água suja, resíduos tóxicos. Fungos podem ajudar a restaurar. O micélio também está revolucionando a indústria de materiais. Já existem couro feito de micélio, espumas biodegradáveis, embalagens substitutas do isopor, painéis de construção, materiais de isolamento acústico, tijolos vivos. Eles são leves, resistentes e compostáveis. Alguns suportam fogo melhor que plástico. Empresas já produzem móveis com base de fungo, mas nem tudo é benigno. Alguns fungos são manipuladores biológicos. O chamado fungo zumbi infecta insetos, invade seus sistemas internos e altera comportamento. A formiga infectada sobe em uma planta, trava a mandíbula, e o fungo cresce para fora do corpo, espalhando esporos. Controle comportamental real, sem ficção científica. Isso inspirou histórias e séries, mas é um fenômeno natural documentado. Agora vem a parte que intriga cientistas. Redes de micélio demonstram capacidade de otimizar caminhos para encontrar alimento. Em laboratório, colocaram fontes de nutrientes em pontos diferentes. O micélio construiu redes eficientes, ligando os pontos mais importantes com menor custo energético. Ele escolheu rotas, sem cérebro, sem neurônios, sem consciência, ao que sabemos, mas com decisão estrutural. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que fungos possuem uma forma de inteligência distribuída. Não é pensamento, mas também não é reação simples. É processamento biológico complexo. Outra curiosidade pouco comentada. Alguns cogumelos sobrevivem à radiação intensa e são estudados para aplicações espaciais. Eles absorvem radiação e transformam em energia química, um processo chamado radiossíntese. Já foram testados em ambientes simulando condições de Marte. E existe mais. Esporos de fungos viajam na atmosfera e influenciam formação de nuvens e ciclos de chuva. Ou seja, fungos participam indiretamente do clima. No cultivo culinário, as espécies mais fáceis para iniciantes são cogumelo ostra, shimeji, champignon, shiitake. Alguns crescem até em papelão úmido, mas cada espécie tem temperatura ideal. Erro comum: tentar cultivar espécie tropical em clima frio, ou o contrário. Existe também o fator tempo. Cogumelos crescem rápido, mas o preparo é lento. A fase invisível do micélio leva mais tempo que a fase visível do cogumelo. É como construir a fundação antes da casa aparecer. Agora uma pergunta que poucos fazem. Se o micélio conecta florestas inteiras, troca nutrientes, responde a estímulos e otimiza caminhos, estamos subestimando o reino dos fungos? Eles não são plantas, não são animais. Formam um reino próprio. Talvez um dos mais importantes do planeta. Da próxima vez que você vir um cogumelo no chão, lembre-se, aquilo é só a ponta de algo muito maior. Uma rede viva invisível, trabalhando em silêncio, sustentando ecossistemas, reciclando matéria, construindo futuro. E agora eu quero saber, você teria coragem de cultivar seus próprios cogumelos em casa? E se descobrirmos que redes de micélio realmente processam informação, isso mudaria o que você considera inteligência? Comenta aqui, porque essa discussão está só começando.